Queridos irmãos, com a alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo. Você está feliz com Jesus? Que bom que você veio. Por gentileza, abra sua Bíblia, Isaías capítulo de número 42. Isaías capítulo de número 42, verso de número 14. Isaías 42, verso 14. Vamos ler aqui no telão. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei. Versículo de número 16, por gentileza. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. E lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Você pode dizer amém? Queridos, Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico, aquele profeta que mais profetizou a respeito de Jesus. Ele profetiza a respeito de Jesus. No capítulo de número 7, após ele ter a revelação do Senhor assentado no alto, sublime trono, se você vai ver no capítulo de número 6, ele vê os serafins voando ao redor do trono, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto. Uns diziam para o outro: santo, 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 esse é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Após ele ter essa visão, ele reconhece o seu estado de pecado, porque diante da glória de Deus, todos nós reconhecemos a nossa miséria, o nosso pecado, o quanto nós poderíamos melhorar na presença dele. O texto diz que ele tem pelo menos 3 visões. Ele olha para trás, ele olha para dentro e ele olha para o futuro. Olhar para trás, fazer uma retrospectiva. Poderia ter orado mais, poderia ter falado mais com Deus, poderia ter brigado menos, poderia ter buscado mais, poderia ter adorado mais, poderia ter servido mais. Visão para dentro. Já que eu olhei para trás e vi que eu poderia ter feito muito mais, eu olho para dentro, então eu preciso melhorar. Visão de introspectiva. Depois ele tem a visão de perspectiva, ele olha para frente, ele diz: Senhor, eis-me aqui, se o Senhor quiser, envia-me a mim. Toda vez que nós fazemos essa reflexão, Deus está pronto a fazer o que fez com Isaías. A Bíblia diz: então um anjo desceu com uma brasa viva do altar e com uma ferramenta chamada Atenaz, colocou na boca de Isaías e purificou do seu pecado e disse: vai, meu filho, pregue a palavra. A Bíblia diz que no capítulo 7, versículo 14, ele profetiza. A primeira profecia dele foi: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Capítulo de número 10, capítulo de número 9, versículo de número 6, ele diz: eis que o menino nasceu e o filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Capítulo de número 10, versículo de número 27, e acontecerá que naqueles dias eu tirarei do seu ombro todo o peso, toda a carga, e o jugo será despedaçado por causa da unção de Deus. Ele está falando de Jesus, que além dele ser o principal, além dele ser o príncipe da paz, além dele ser o poderoso, ele vai chegar um dia que ele vai aliviar todo o peso, toda a carga. Aliviar o peso é muito mais do que uma palavra liberada, é aquilo que te prende de avançar. Ele vai liberar isso para a gente. Ele está falando de Jesus. Capítulo de número 42, que nós lemos, Isaías continua falando de Jesus. Só que agora ele apresenta Cristo agora como o servo de Deus. Fala que Cristo é o servo, ele está apontando para Jesus, toda a sua profecia aponta para Jesus, e o capítulo de número 42 também. Só que aqui ele faz uma referência sobre
um julgamento de Deus. Deus, ele está assentado no alto sublime trono, como diz o Salmo de número 113. A Bíblia diz: quem é como o Senhor, que habita nas alturas e que se curva para ver o que passa nos céus e da terra, e que do pó levanta o humilde. Eu gostaria que você guardasse isso: e que do pó levante o humilde, e que do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes do seu povo, que faz da mulher estéril dar à luz e ser alegre mãe de filhos. Aí a Bíblia diz que ele habita nas alturas, e agora Isaías está profetizando que a nação de Israel, e aí essa nação de Israel está passando por algo. Isaías está escrevendo para essa nação. O que essa nação está passando? A nação eleita, a menina dos olhos de Deus, ela está sendo subjugada. E dentro desse interim, dentro desse processo de julgamento, não tem quem ajude a nação está desamparada, a nação está sofrendo, os inimigos estão prevalecendo contra a nação de Israel. Consequentemente, a nação perde a sua força. Consequentemente, perdendo a força, perde-se o entusiasmo, perde-se a vontade de viver, perde-se a vontade de adorar, perde-se a vontade de ir ao templo, perde-se a vontade de fazer as coisas básicas da vida. Por quê? Porque tudo que faz não funciona. Eu tento progredir, mas não consigo. Parece que as minhas forças têm sido em vão. Então, o profeta agora, ele tá vendo uma injustiça acontecendo com o povo, só que o que o povo espera? O povo espera que Deus se levante e fale alguma coisa. O que o povo espera? Que Deus se levante do trono. Não apenas se curve para ver o que está passando, mas que ele se curve e se levante e haja e faça alguma coisa. Só que o texto que nós lemos fala totalmente ao contrário. O texto que nós lemos, versículo 14, o texto diz: por muito tempo eu me calei. Você vê que é como se você que entrou aqui, você está precisando de uma resposta. Você está falando com Deus diariamente: Senhor, olha aí, Senhor, o que está acontecendo? Olha como está a minha vida. Senhor, eu não aguento mais. E Deus simplesmente se cala. Deus não fala nada. E você está preocupado, as tribulações da vida, as provas da vida, os vendavais da vida, surgem na nossa vida, na nossa casa, e o que a gente espera que Deus faça é que Deus faça alguma coisa. Eu não sei como foi cantado aqui, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu espero que ele faça e que seja perfeito. Só que Deus não fala nada, Deus não faz nada, e eu não vejo perfeição nenhuma em o silêncio de Deus. Não há nada perfeito em Deus não falar. Então, o que causa no nosso coração? Desespero, espanto, medo, solidão, temores e tremores. É isso que surge no nosso coração. Só que o texto está dizendo que não é que Deus não sabe o que você está vivendo. Não é que Deus não está vendo o que você está sofrendo. Não é que Deus não quer agir em seu favor. A questão é que existe um tempo de Deus. E o tempo de Deus, de repente, para a sua vida, é de ficar calado. Então, o que eu tenho que fazer com o silêncio de Deus? Primeira coisa, eu tenho que entrar numa reflexão, como Isaías fez, introspectiva. Por que Deus não está falando? Deus não está falando é porque ele não pode falar, porque ele pode falar. Simplesmente ele se calou. Então, enquanto Deus não fala, eu preciso buscar em Deus uma vida de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de amadurecimento e de mudança de entendimento, para que eu possa compreender. Porque a Bíblia diz, Romanos capítulo de número 12, verso de número 1, falando de culto. Ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, não importa o que o mundo está fazendo, eu não vou me conformar. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí ele fala aqui a respeito do culto, e quando você há uma renovação de entendimento, Paulo continua dizendo, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Só há como compreender com clareza a vontade de Deus quando nós temos a nossa mente renovada. E como é que faz isso, pastor? É falando, é gritando? Não, é em silêncio. Todos nós, para crescermos em qualquer área da vida, ninguém cresce falando. Todos nós crescemos no silêncio. Quem louva não chegou aqui louvando, chegou aqui primeiro ouvindo. Eu que prego, não cheguei aqui pregando, cheguei ouvindo. Ninguém chega falando em lugar nenhum, irmãos. Nós chegamos primeiro ouvindo. Você quer ver um exemplo? O nosso pastor antes, ele gosta de um texto
Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de nascer, tempo de morrer, há um tempo para todas as coisas. Só que Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, olha o que a Bíblia diz: tempo de ficar calado e tempo de falar. Não é tempo de falar e depois tempo de ficar calado, não, é tempo de calar. E por que que o Salomão, o grande Salomão sábio, ele começa explicando: não, você não começa falando, você começa se calando. Só que a gente tem necessidade de falar. Eu quero falar. Ainda mais quem está na luta, ele quer desabafar, ele quer falar, ele quer gritar. E Deus está falando: não, é tempo de você se calar. É tempo de você sentar para aprender. É tempo de você se aquietar. É tempo de você ficar quieto e deixar eu fazer, eu falar por você. Então há um tempo para todas as coisas. Vira para esse crente e fala para ele: você vai falar já já. Mas por enquanto, ouve. Jesus sobe o monte com os seus discípulos. Pedro, Tiago, João e André subiram para o monte. Mateus capítulo 17. A Bíblia diz, capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus sobe ao monte com os seus discípulos. Chega lá no monte, a glória do Senhor tomou o monte. O rosto de Jesus se transfigurou. O Pedro, que era novinho, estava começando a caminhar com Jesus. Ele fez o quê? Ele começou a falar. Aí ele: bom é esse lugar. Senhor, o Senhor quer que a gente faça 3 tendas aqui, uma para ti, uma para Elias, uma outra para Moisés. Aí o texto diz: e estando ele ainda falando, veio uma nuvem, e do meio da nuvem saiu uma voz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Não é para falar, ouvi. E porque Pedro falou, na hora que não era para falar, eles descem do monte. Quando eles descem do monte, a transformação de Jesus do monte, a transfiguração do monte de Jesus, não mudou nada na vida de Pedro. Por quê? Porque era para ouvir, não era para falar. Resultado, desce do monte. Um rapaz manifesta um demônio no monte. Que ele vai, lá embaixo, o que ele vai fazer? Deixa comigo, Jesus. Ele vai expulsar o demônio não sai. Mas para quem acabou de ver a glória de Deus, irmãos, era para o demônio bater em retirada. Mas não, o demônio não sai. Por quê? Porque não era para falar, era para ouvir. O nosso momento agora é de ouvir. É da gente aprender. É um exercício. O salmista, ele disse no Salmo 46, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Só que a gente é ansioso demais. A gente está preocupado demais. A gente está desesperado demais. E Jesus está falando. E olha o que a Bíblia diz. Deus está calado. Deus não está falando nada. Mas a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo de número 5, que nós, enquanto Deus não fala, devemos nos sujeitar debaixo das potentes mãos do Senhor, porque a seu tempo Ele vos exaltará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora preste atenção, Ele tem cuidado. O que é isso, pastor? Tem cuidado? Não é que ele está cuidando de uma necessidade, ele tem cuidado, ele está falando de continuidade, ele tem cuidado continuamente, cuidou lá atrás e continuamente cuidará das nossas necessidades. E o diabo, pastor? O diabo anda em derredor, buscando a quem possa tragar, bramando como leão, mas não tem problema, porque eu tenho uma palavra para liberar para o seu coração. Levante a sua mão que eu quero liberar a primeira palavra. Se o diabo está se levantando contra a sua vida e Deus não está falando nada, não é porque Deus está indiferente com a tua luta, mas fica tranquilo. 1 João capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: filhinhos, não temais, porque maior é o que está conosco, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Recebe essa palavra, crente. Você não está sozinho nessa batalha. Enquanto você fica quieto, Deus vai falando por você. Aleluia. Olha o texto. Por muito tempo me calei e estive em silêncio. Me contive. Olha só, Deus querendo falar, mas Deus não pode falar.
Deus querendo falar, mas não pode. Por que Deus não pode? Porque Deus só pode começar a agir quando houver uma transformação dentro de nós. Porque se Deus agir do jeito que nós queremos, Ele vai agir e não vai ter uma mudança. Qual a vantagem, meu irmão? Qual a vantagem tem de Deus agir, de Deus fazer e você não mudar a tua mentalidade? De você não mudar a tua mente, de você não mudar como ser humano, de você não mudar como marido, de você não mudar como filho, de você não mudar como patrão, de você não mudar como funcionário, de você não mudar como vizinho. Para que Deus possa agir, primeiro tem que haver uma mudança. Porque a glória de Deus, quando envolve a nossa vida, é para nos mudar, para mudar o vaso. Então Deus fica em silêncio, porque enquanto há o silêncio traz reflexões. Só dá para refletir no silêncio. É no silêncio. Então, como há um tempo de se calar, esse tempo de se calar é o tempo para você refletir. Eu podia melhorar. Aí você precisa refletir. Quantas vezes a gente entra na igreja sem entusiasmo nenhum, é mais um culto, é mais um louvor, é mais uma pregação. E não, irmãos, esse lugar aqui não é outro lugar, a não ser a casa de Deus. Esse lugar aqui é diferente. Esse lugar aqui é diferente. Você pode entrar aqui, às vezes até sem motivação. De repente tu vê que a tua esposa te convidou, vamos lá, meu amor, no culto, vamos lá. Aí tu fala, tá bom, mulher, vamos lá, parar de perturbar, vamos lá. Aí tu veio, foi para a igreja. Mas olha o que a Bíblia diz. Filipenses capítulo 2, falando de Jesus. Capítulo 2, versículo de número 5 ao versículo 14. Ele diz assim, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento. Está falando da igreja. Que haja em vós o mesmo sentimento que habitou em Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si. Ó, mudança. Antes esvaziou-se de si. Tomou a forma de homem e habitou entre nós. Foi obediente a Deus, obediente até a morte, morte de cruz. De modo que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E é por esse nome que todo joelho se dobrará, tanto no céu quanto na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aí acabou, pastor? Não, agora olha o que ele diz. Porque é Deus, versículo 13. Filipenses 2,13. Porque é Deus que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. O que é isso, pastor? Quando você quer, ele efetua, porque é ele que opera. E quando você quer, ele opera. E quando você não quer, ele opera a si mesmo. Sabe por quê? Porque é ele que opera em vós o querer e o efetuar. E aí, versículo 14. Portanto, igreja, façais tudo sem murmuração. Façais tudo sem murmuração. Porque você não precisa que Deus faça para você agir, para você ter entusiasmo. Não. Por quê? Porque Deus está em silêncio. Porque Deus não está falando. E aí, Deus está falando, por muito tempo eu estive calado. E enquanto Deus está calado, você está querendo que Deus fale por você. Enquanto Deus está calado, Deus está trabalhando no seu coração. Deus está te dando resiliência. Enquanto Deus não fala, você está buscando resposta. E bom é a gente buscar resposta. Porque você está buscando uma coisa, só que você nem está vendo as outras coisas que Deus está fazendo na sua vida, enquanto você está buscando uma resposta. Você está buscando uma resposta e Deus não fala e você continua buscando. Mas uma hora você vai achar. Só que, olha o que a Bíblia diz. Jeremias, no capítulo de número 3 de Lamentações, ele vai falar com Deus assim, ó. Senhor, capítulo 3, versículo 8. Ele diz assim, Senhor, quando eu orei e gritei, o Senhor não ouviu a minha oração e ainda excluiu a minha oração. Você imagina, o camarada no auge da dor, ele ora e Deus exclui a oração dele. Só que sabe quem é Jeremias? Jeremias é aquele que escreveu no capítulo 33 do seu livro, versículo 3. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, ó. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que você não sabe. Como um camarada que pregou, está pregando que Deus, quando você clama, ele ouve, e não só ouve, mas ele responde, não só responde, mas te revela coisas que você não sabia. Só que o mesmo camarada que está falando que Deus ouve, que Deus responde, que Deus revela, ele está agora em um outro livro dizendo, pô, mas eu orei, tu não ouviu. Pô, mas eu orei, mas tu não me respondeu. Por quê? Porque as lutas fazem as nossas visões ficar embaçadas para a glória de Deus. Não é que Deus não está falando, não é que Deus não está fazendo, você só não está percebendo. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28, a Bíblia diz que todas
não são apenas umas, são todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. São todas as coisas, cada lágrima está cooperando, cada luta está cooperando, cada não está cooperando, cada humilhação está cooperando, cada não está cooperando, cada porta fechada está cooperando, tudo está cooperando. Pastor, mesmo cooperando, eu estou sentindo dor, mesmo cooperando, para mim está sendo difícil, mas você só vai entender o quebra-cabeça de Deus lá na frente. Por enquanto, confia que todas as coisas estão contribuindo, seja humilhação, seja decepção, seja angústia, seja tristeza, todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Aleluia! Pastor, eu estou angustiado. Pastor, estou sendo afrontado. E Deus não fala nada. Só que acho que você está entendendo o que Deus está falando para você. Amém? Acho que você está entendendo. E como você está entendendo, Deus, agora olha o que Deus faz. Depois de muito tempo, Deus calado, Deus não falando, Deus se manteve calado. Enquanto Deus está calado, Ele foi trabalhando no ser. Ele foi trabalhando na pessoa. Só que, versículo 14, por muito tempo me calei e estive em silêncio e me contive. Só que a parte B do versículo, isso aqui é para você, ó. Mas agora, eu vou falar. Até agora eu estava quieto. Eu vi tudo que você passou, eu vi tudo que você chorou, eu vi as tuas lágrimas no quarto, eu vi a decepção, eu vi a humilhação, eu vi pessoas que você ajudou, e agora essa pessoa vai para outra calçada só para não falar contigo. Eu vi a tua luta, eu vi a tua dor na tua casa, e eu fiquei quieto esse tempo todo, mas agora... aleluia, mas agora eu vou falar, agora eu não só vou falar, agora eu vou gritar, para que o inferno ouça que existe um Deus que cuida da ADVEC Vilar dos Teles. Aleluia, eu vou gritar para todo inferno ouvir que você tem um Deus e que você não vai ficar sozinho. Se prepare, ADVEC Vilar dos Teles, porque Deus está se levantando do trono, porque o tempo da humilhação está acabando. Eu estou sentindo Ele aqui. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Aleluia. Deus vai se levantar. Deus vai começar a falar agora. Deus vai se levantar. E um detalhe, você queria falar, mas tu não vai precisar falar nada, porque Deus vai falar no teu lugar. Tu não vai nem precisar falar. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, irmãos, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por amor a todos nós, como nos dará com ele todas essas coisas? Mas olha o que a Bíblia diz. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Tu quer falar? Olha o que a Bíblia diz. É Deus que te justifica. É Deus que te justifica. Alguém está dizendo, está valendo a pena fazer campanha? Está valendo a pena dizimar? Está valendo a pena ter se batizado? Está valendo a pena ir para a igreja? Está valendo a pena fazer campanha? Alguém está falando isso, você, ai Deus, como eu queria dar uma resposta. Só que Deus fala para você, fica tranquilo, porque sou eu que vou falar no teu lugar. Se prepara, porque os resultados virão. Aleluia, eu vou responder a campanha, eu vou honrar a tua fé, eu vou honrar a tua fidelidade, eu vou honrar a tua renúncia. Se prepara, meu irmão, porque agora é a vez de Deus falar. Jeremias, ele falou com Deus, Senhor, eu orei, o Senhor excluiu a minha oração. Lamentações capítulo 3, eu orei, o Senhor excluiu a minha oração. Só que versículo de número 21, ele começa a lembrar do passado. Pô, Deus foi fiel no passado. 21 ele diz, eu vou trazer a memória, o que me dá esperança. Aí ele começa a lembrar,
eu fui preso, Deus me tirou da prisão. Tentaram me matar, Deus me tirou, me livrou da morte. Tentaram acabar com o meu ministério, Deus me segurou pela minha mão e me sustentou. E ele vai lembrando, ele vai trazendo à memória só o que está trazendo esperança para ele. E aí ele vai continuando na sua palavra. Só que aí ele vai dizendo o seguinte: bom é aguardar o livramento do Senhor em silêncio. Bom é ter esperança e aguardar Deus agir em silêncio. Versículo de número 29, Lamentações 3:29. Aí a orientação dele para mim e para você. Deus não falou nada ainda, enquanto Deus não fala. Sabe qual é o nosso posicionamento? Olha como é que ele muda. Antes ele falou, eu orei e Deus não respondeu e ainda excluiu a minha oração. Mas quando ele começou a lembrar, lá de trás, como Deus foi fiel lá atrás, aí ele falou assim, não, calma aí. Deus já teve tempo que eu nem senti que Deus estava ouvindo a minha oração e Deus respondeu. Já teve vezes que eu orei, nem terminei a oração, Deus já tinha respondido. Então eu vou trazer a memória, é isso aqui. Quando ele começa a trazer a memória, no versículo 29, ele diz assim, ó, põe a boca no pó. Põe a boca no pó, porque talvez haja esperança. Aí dá esperança para a tua casa, aí dá esperança para o teu futuro, aí dá esperança para os teus filhos, aí dá esperança para a tua geração, aleluia, ainda há esperança. Deus está nos chamando a gente, aleluia, parar um pouquinho com o WhatsApp, com o Instagram, com o YouTube, vai dobrar o teu joelho lá no teu quarto, vai dobrar o teu joelho, porque os céus estão prontos para ouvir o teu clamor, os céus estão prontos para ouvir a tua oração e respondê-la com fogo, aleluia. Vira para esse crente que está do seu lado, fala para ele, vai para a oração. Escute, e eu encerro, vou caminhar aqui para encerrar. Deus ficou quieto muito tempo, Deus viu a afronta, Deus viu a calúnia, Deus viu tudo o que aconteceu. Só que o contexto aqui são pessoas que precisavam de ajuda e ninguém ajudou. Pior do que não receber ajuda de quem poderia me ajudar, é ver quem poderia me ajudar outro. Pior do que não ser ajudado por quem poderia me ajudar, é ver quem poderia me ajudar ajudando pessoas que nem mereciam ser ajudado. E por que quem poderia me ajudar não me ajuda e ajuda pessoas que não mereciam ser ajudado? Simplesmente para te afrontar. Eu podia fazer por você, mas não vou fazer. Eu faço para outro, mas não faço para você. E não é para você ficar com vergonha do outro, com vergonha, ou ficar chateado com o outro, magoado com o outro, não. Porque Deus faz isso, Deus permite isso, irmão. Tem afrontas que eu não gostaria de ter vivido nunca na minha vida, mas Deus permitiu. E agora o povo está dizendo, Senhor, eu quero ajuda e não tenho ajuda. Eu quero um socorro e não tenho socorro. E pelo contrário, tem pessoas que poderiam me ajudar e não me ajudam. Mas aí, olha o que a Bíblia diz. Vou pedir à mídia, por gentileza, para colocar Isaías 41, versículo de número 6. A Bíblia vai orientar, Isaías 41, versículo 6. Enquanto a mídia se posiciona, olha o que a Bíblia diz. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Vou repetir, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Só que isso aqui, sabe o que é isso aqui? Pensa numa pessoa, pastor Tuninho, que poderia ajudar o senhor. Só que aquela pessoa não te ajuda. Além de não te ajudar, ela vai ajudar o outro, e ajudando o outro, ela vai dizer para o outro, ó, eu vou te ajudar e ainda vou te esforçar. Aí o senhor está olhando, assim, poxa, mas eu precisava de uma ajuda aqui. Só que a pessoa que está fazendo isso, está fazendo para afrontar, é para humilhar. Só que Deus viu. Aí o texto diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. É o inimigo afrontando, não ajudando e mostrando para você. E o teu Deus? Vai falar com o teu Deus. Vai lá fazer a campanha. Vai lá para a oração, pô. Vai lá de manhã na manhã com Deus. Quero ver quem vai te ajudar agora.
Porque tem gente, meu irmão, que quer a gente na mão dela. Só que Deus não te chamou para ficar na mão de ninguém. Você depende de Deus. Se alguém não te ajudar, não tem problema, irmão, porque Deus levanta outro. Quem está perdendo o privilégio de te ajudar é quem não está te ajudando, meu irmão. Sabe por quê? Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só que eu não sei se a mídia vai conseguir colocar. Só que, abre aí a sua Bíblia aí para a gente ganhar tempo. Isaías, capítulo de número... Ah, glória a Jesus, conseguiu, irmão. Mas só que não é um, não. É Isaías 42, versículo 6. 41, versículo 6. 41, versículo 6. 41, versículo 6. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Isso aqui são os inimigos da igreja. Versículo de número 7, por gentileza. Ao artifício animou o ourives, o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo: coisa saudada, boa é, então com pregos afirma, para que não venhas a mover-se. Olha aqui, sabe o que é isso aqui? Agora isso aqui é para empreendedor. De repente o teu negócio está quase quebrando. E alguém poderia te ajudar, fazer parceria contigo, mas vai fazer parceria com o outro para ver você quebrar. Isso aqui, ó, um ajudando o outro. Mas são os inimigos da igreja. Aí Deus está falando: não tem problema não. A tua empresa não vai quebrar. Seu negócio não vai quebrar. Porque eu vou falar. Versículo de número 8. Já que ninguém te ajuda, olha como é que Deus começa a falar. Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Versículo 9. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, que te chamei dentre os seus mais excelentes, te disse: tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Acabou, pastor? Não. Versículo 10. Agora olha, que Deus dizendo para Adevec Vilar dos Teles: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tu não vai quebrar, tu vai ter ajuda de Deus. Deus é contigo, não temas. A partir de hoje, Deus está se levantando, e enquanto você está aqui, Deus está indo na tua casa, Deus está indo no teu negócio, Deus está indo na tua empresa, Deus está trabalhando na tua família. Tu não vai quebrar, não importa quem não te ajudou. Existe um Deus que está dizendo para você: eu vou te ajudar, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu vou te ajudar. Dá uma olhada para esse crente aí e fala para ele: fica tranquilo, meu irmão, porque Deus vai te ajudar. Está vindo a ajuda de Deus aí, querido. Se prepara, porque a ajuda de Deus está vindo. E enquanto você vai esperando, enquanto você vai adorando, Deus ele vai agindo. Olha o que a Bíblia diz. Eu até agora fiquei calado, mas agora eu vou falar. E sabe quando Deus fala? Olha o que Deus disse. Isaías 43, 13. Olha o que Deus está dizendo. Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu agora na tua vida, operando eu, quem impedirá?
Quem impedirá? Quem impedirá? Se prepara, porque Deus vai começar a agir agora na tua vida. Deus vai começar a agir e não vai ter ninguém que impeça. Pode dar tchau para a luta, pode dar tchau para a derrota, pode dar tchau para a afronta, pode dar tchau para a decepção, porque está vindo um novo tempo de Deus para a sua vida. Se coloca de pé, se coloca de pé. Pastor, está vindo um novo tempo? Claro que está vindo. Olha o que a Bíblia diz. Salmo de número 20. O salmista, no capítulo de número 20, ele apresenta uma palavra de esperança para todos aqueles que estão em luta. Capítulo 20, o autor, ele diz o seguinte, versículo de número 6, ele diz, agora eu sei. Olha que o autor está dizendo, Davi, capítulo 20, versículo 6, agora eu sei o quê? Que Deus, ele salva o seu ungido. Olha aqui que Davi está dizendo, agora eu sei que Deus, ele salva o seu ungido. E como é que Deus salva o seu ungido? Quando o seu ungido confia. Deus salva enquanto o ungido confia. Aí ele diz assim, ó, porque, versículo 7, uns confiam em carros, em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salmo de número 30, versículo de número 5, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O choro durou, e é verdade que durou, não só durou, mas foi triste, foi brabo, foi difícil, só Deus sabe como eu suportei, mas ó, dura apenas uma noite, mas a alegria está chegando para a tua vida, a alegria está chegando para a sua casa, aleluia. Acabou, pastor? É claro que não. Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia diz, Salmo de número 37, versículo de número 3, 4, 5 e 6, olha o que a Bíblia diz, para a gente poder entender. Confia no Senhor, Júlio, e faz o bem, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, aleluia, e o mais ele fará. Acabou, pastor? Não, e eu encerro. Versículo 16. Versículo 16, olha o que a Bíblia diz. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. E guiarei, é Deus dizendo, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Deus está dizendo, você sabe muito bem que um cego, ele só anda nos lugares que ele conhece. Você não vai ver um cego falando assim, eu vou lá em São João andando aqui, eu vou daqui no Vilar andando, lá em São João. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque é um caminho que ele não conhece. É muito difícil para um cego fazer isso. Então o cego, ele não tem visão. Além disso, a vida dele é limitada e os passos dele é limitado. Os acessos dele é limitado. Ele não vai em todos os lugares porque ele não conhece muitos lugares. E por que ele não conhece? Porque ele é cego. Ele não pode ir, ele não tem acesso, ele não tem condições de ir. Só que Deus está falando, agora avisa para o meu povo, pastor Iraguchi, meu servo, fala para o meu povo da DEVEC, que o povo da DEVEC pode até estar como cego, querendo ir, mas não pode, querendo fazer, mas não consegue, querendo andar, mas não conhece o lugar. Então, por segurança, fica só no quadradinho. E Deus falou, eu não te chamei para viver no quadradinho, eu não te chamei para viver em visão limitada. Fala para a DEVEC Vila dos Teles, que eu vou abrir os olhos, aleluia, e eu vou conduzir o meu povo em lugares que eles não conhecem, nunca foram, nunca imaginaram, nunca pisaram. Se prepare, porque tu vai pisar em lugares que você nunca pisou, vai andar em lugares que você nunca imaginou, porque o que Deus tem para nós, olhos não viram, ouvido não ouviu, e nem subiu o coração do homem, é o que Deus tem reservado para a tua igreja. Se prepara, meu irmão, porque tu
vai começar a andar em lugares que você nunca andou. Aleluia. Agora sim você pode cantar. Eu não sei como Deus vai fazer. Eu só sei que Ele vai fazer. E quando Ele fizer, vai ser perfeito. Por quê? Porque tudo que Ele faz perfeito. Um dia Jesus entrou na cidade, nas regiões de Tiro e Sidom. Aí ele sai de Tiro e Sidom e vai para uma cidade chamada Decápolis. Decápolis é a região de 10 cidades. Lá em Decápolis, ele vê um rapaz, que ele é gago. Jesus vai, ele cura o rapaz. Quando ele cura, ele libera uma palavra, o efatá. Quando ele libera o efatá, todo mundo que viu o menino gago, todo mundo que viu a situação do rapaz, não acreditaram. Não só não acreditaram, como eles olharam para Jesus, eles começaram a cantar. Cantar o quê, pastor Augusto? Eles cantaram uma canção que está escrita assim, ó: tudo faz bem, faz falar o surdo, faz ouvir o mudo. Tudo faz bem, faz falar o mudo e faz ouvir o surdo. O surdo ouve, o mudo fala. E aí eles começaram a andar atrás de Jesus dizendo: tudo faz bem, tudo faz bem. Se prepara, meu irmão, porque Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida. E sabe quem é que vai cantar? Quem vai dizer não vai ser você. Você vai continuar calado, mas vão testemunhar que verdadeiramente Deus é na sua vida. Tu não vai precisar falar, mas os sinais vão ser tão evidentes na sua vida, que muitos vão dizer: eu não sei como aconteceu, eu fechei a porta, eu dificultei, eu falei mal, eu critiquei, eu dificultei o acesso, mas Deus quis fazer. E quando Deus quer operar, Ele faz tudo bem. Se prepara, porque está vindo coisa nova de Deus para tua casa, está vindo coisa nova de Deus para tua vida, está vindo coisa nova de Deus. Se prepara, se prepara.